Bom dia, pessoal que está olhando a aula gravada aí, tá? Hoje planejei para a gente revisar algumas questões e também para estar de olho aqui, tirando todas as dúvidas sobre as nossas aulas até então. Lembrando, gente, que amanhã tem nosso simulado e é presencial para o pessoal de Teixeira, tá? E para o pessoal que é de fora vai ser online normalmente, ok? Então amanhã nós teremos simulado, nosso segundo simulado às 13 horas. Conto com a participação de todos vocês. Bora lá para a primeira questão. Aqui a gente já está pegando matéria de direito do trabalho, tá, gente? Uma matéria de direito do trabalho que a gente viu na penúltima aula, se não me engano. E aí já vamos começar a fazer algumas questões que a gente não fez, ok? Henrique é técnico de segurança do trabalho da sociedade empresária Alfa e irá aproveitar 20 dias de férias, pois decidiu converter 10 dias de férias em dinheiro. No seu lugar, assumindo de forma plena as tarefas, ficará Vitor, seu melhor assistente e subordinado. Nesse caso, durante o período de férias, de acordo com o entendimento do TST, Vitor não receberá o mesmo salário porque a substituição é eventual, por apenas 20 dias. B. Vitor terá direito ao mesmo salário de Henrique, pois a substituição não é eventual. C. Vitor terá direito ao seu salário e ao de Henrique, porque há acúmulo de funções. Ou letra D, a situação retratada é ilegal, tratando-se de desvio de função vedado pelo ordenamento jurídico. E aí, Eu já galera? fiz essa e deixa a Neide responder, que eu fiquei com dúvida nessa questão. E aí, Neide? Como assim, gente? Passou a bola pra você aí, o Rodrigo, ó. Uma hora dessa da manhã, gente? Peraí. Aqui nós já começamos assim, Neide. Já começamos trem quente. Eu acho que é B. B de bola? Acertou. Em dúvida, mas é Acertou. B. Ô, Abner, o Ah, que eu fiquei em dúvida é que foi entre B e C. B e C? Então bora lá. É, Primeiro a resposta a gente já sabe a letra B de bola, né? Letra B de bola. Bora lá ver o que tá falando. Deixa eu só abrir aqui. Porque ele vai substituir, ele não vai acumular funções. Justamente. E você lembra quando a gente viu que uma das características do trabalho é ser não eventual, quer dizer habitual? Então aqui já é uma característica do trabalho que vincula. C. Vitor terá direito ao seu salário e ao de Henrique, porque há acúmulo de funções. Aqui, de forma alguma, não há um acúmulo de funções, não. Há uma substituição, não foi né? C, não foi C, não, perdão, foi A. Foi A? É, A. é porque eu confundi a questão do eventual, porque isso seria 20 dias. Aí eu achei que 20 dias consideraria eventual ainda. Não, não, não. Eventual. Assim, é interessante falar isso, Rodrigo, porque não tem um número de dias definido para saber se é eventual ou não. Tem normalmente em algumas leis específicas, igual a lei das domésticas, por exemplo. Se a mulher trabalha mais de dois dias por semana em determinada casa, se vincula, né? Mas aí é a lei especial que diz. Mas para a CLT não tem número de dias certo para saber se é eventual ou não. Até porque também existe a questão do trabalho intermitente, né? Que a gente viu. Então, assim, Mas trabalho permitido tem contrato específico. vai depender do que está no contrato. Vai depender do que está no contrato, tá? E aqui a questão vem dizer justamente isso aqui, ó. Ele é um técnico de segurança, tal, irá aproveitar 20 dias de férias, pois decidiu converter 10 dias em dinheiro. Ok. No lugar, assumindo de forma plena as tarefas, ficará Vitor, seu melhor assistente e subordinado. Aqui, ó. Ele vai assumir de forma plena as tarefas. O macete foi esse aqui, ó. Vai assumir de forma plena as tarefas. Poderia colocar aqui, vai assumir de forma não eventual. Aí poderia ser. Aqui colocou de forma plena. Esse pleno aqui automaticamente já vincula, você já traz à memória a questão da habitualidade. Você entendeu? Plenas tarefas. Ficará Vitor, seu melhor assistente, e subordinado. Ok, então é a letra B mesmo. Vitor terá direito ao mesmo salário de Henrique, pois a substituição não é eventual. A substituição é plena. Ok? Entendi. Então é por conta disso aí.
Foi bem sutil, mas ainda bem que vocês conseguiram acertar. Bora lá. Número 2. Calçados Mundial SA é de sociedade anônima, contratou duas empresas distintas para a prestação de serviço de limpeza e conservação nas suas instalações. Maria é empregada de uma das terceirizadas, exerce a função de auxiliar de limpeza e ganha salário de R$ 1.150. Celso é empregado de outra terceirizada, exerce a mesma função que Maria, trabalha no mesmo local e ganha R$ 1.020 mensais. A partir do caso apresentado, assinale a alternativa correta. A. Celso poderá requerer o mesmo salário que Maria, pois na hipótese pode-se falar em emprego único. B. Impossível equiparação salarial, mas se outro direito... Eita, pera aí que saiu aqui. Continua lendo para mim, Rodrigo. Letra B, que a tela ficou preta aqui. Impossível equiparação salarial, mas se outro direito for violado, a empresa tomadora do serviço terá responsabilidade solidária. C. Viável a equiparação desde que Maria e Celso trabalhem no mínimo 2 anos nas instalações do tomador de serviço. D. Não será possível a equiparação salarial entre Maria e Celso porque os respectivos empregadores são diferentes. Eu também fiz, Neide. Pode responder. E aí, Neide? Letra D. D de dado, isso aí. Não será possível equiparação salarial entre Maria... Isso. Tá. Gente, questão de equiparação salarial. Vocês lembram como é que funciona essa regrinha para pedir equiparação salarial? Até quanto tempo na mesma empresa? Tem que ter a mesma função? Como é que funciona? Vocês podem resumir para mim? Quem é que sabe? Eu sei que tem que estar na mesma empresa. O tempo mínimo eu acho que é de 1 ano. 2 anos. 2 anos? Até 2 anos de diferença. Tem que estar na mesma empresa. Quem mais? Tem mais requisito. Tem que exercer o mesmo cargo também, independente de sexo, raça, cor, pode ter equiparação salarial. Pronto. Pode não, tem que ter, né? Tem que ter. Perfeito, Rodrigo, perfeito. Então, lembrando que não vale para cargo de confiança, né? Cargo de confiança, direção, não vale equiparação salarial. Mas justamente o que o Rodrigo falou aí. Então, o que você faltou foi 1 ano, 2 anos. Então, até 2 anos dentro da mesma empresa, exercendo a mesma função. Por exemplo, se Neide é garçonete e eu sou caixa, ela não pode, mesmo que seja, a gente entrou junto, ela não pode pedir equiparação salarial porque a função é diferente. Função é diferente. Tá? Então tem que ser a mesma função, ok, gente? Fica atento quanto a isso aí. Mas no mais é isso mesmo, é letra D. Não será possível equiparação salarial entre Maria e Celso porque os respectivos empregadores são diferentes. Ok, bora para mais uma aqui. 3. Paulo e Joyce são empregadas de uma mesma sociedade empresária. O irmão de Paula faleceu e o empregador não autorizou sua ausência do trabalho. 20 dias depois, Joyce se casou e o empregador também não autorizou sua ausência ao trabalho em nenhum dia. Como advogado das empregadas, você deverá requerer a. Em ambos os casos, a ausência ao trabalho por 3 dias consecutivos. B. 1 dia de ausência ao trabalho para Paula e 3 dias para Joyce. C. A ausência ao trabalho por 2 dias consecutivos no caso de Paula e de até 3 dias para Joyce. D. A ausência ao trabalho por 2 dias úteis no caso de Paula e de até 3 dias para Joyce. Essa aí também é um artigo específico, inclusive a gente viu na aula de direito do trabalho. Vai lá, Neide. Oi? Eu fiz essa sim. E aí, Neide? Não tá tão difícil, mas tinha que ter lido o artigo. Tá. Inclusive eu peguei muito na tecla desse artigo, não foi? Na aula. Mas é muito. O artigo é até longo um pouquinho, né? Mas aí. Tá na parte de suspensão e interrupção do trabalho. Sim, essa é a questão, aquela típica questão que você tem que ter lido o artigo. Tem que ter lido. Eu não tô conseguindo ver as alternativas. Qual, Só Leide? um pouquinho. Dá pra confundir um pouquinho mesmo. Não, eu não tô conseguindo ver as alternativas. Ah, tá. Vou ler de novo. Letra A. Não, sobe um pouquinho. Que eu acho que dá Subir pra a ver. tela. É a questão 3, gente, aqui, ó. Pois é, mas só tá aparecendo o número 3. Ainda tá as alternativas da 2. Só tá aparecendo a questão. Não tá Foi? aparecendo as alternativas. Uai, Ainda calma não. aí. Calma aí, deixa eu colocar de novo aqui pra vocês, então. Pera aí. Aqui no meu aparece normal. Deixa eu colocar. Agora foi. Foi, né?
Mas, sinceramente, essa questão de dias, eu acho que é a letra B. É a letra C de casa, tá? Mas essa aqui, Neide, eu vou até te falar que bastava ter lido o artigo, tá? Eu esqueci, você tá com o artigo aí qualquer, Rodrigo? É o 4. Esqueci qual que é agora, 472. Tá, mas tá no capítulo anterior aí, nas páginas anteriores aí. Inclusive eu peguei muito na tecla disso aí na última aula de direito do trabalho, tá? A ausência ao trabalho por 2 dias consecutivos, no caso de Paula, e de até 3 dias para Joyce, tá? Então fica atento com isso aí. Tá no artigo lá que eu passei e depois eu quero que vocês dêem uma revisada, tá? Da página 1 a 14 aí, ó. Tá dentro desses artigos. É só letra de lei isso aí. Isso aí é letra de lei. Vamos adiantar um pouquinho mais pra frente, gente. Pra gente fazer mais outras questões aqui. Finalizar essa parte de direito do trabalho. Mas até agora tá dando pra entender, né, gente? Tá ficando tudo ok? Sim. Sim, né? Neide, você vai poder ir lá amanhã tranquilo? No presencial? Eu tenho que ir, Felipe, porque o último não foi bonito, não. Pois eu Foi horroroso. Eu tô até com medo. ia até comentar com você, se lembra que eu te falei? É porque a gente não teve a aula depois, se não foi na aula presencial, mas depois a gente conversa. Vamos esperar primeiro sair esse aí, Tá. depois a gente conversa sobre esse último seu aí, tá? Mas bora lá. Mais uma questão aí, gente. Jefferson é balconista numa loja e, por determinação do empregador e necessidade do serviço, precisou trabalhar 8 horas em um domingo. Agora Jefferson fará na mesma semana a compensação dessas horas. Sobre essa situação, assinale a opção correta. A. Uma vez que as horas foram prestadas no dia de domingo, a compensação deverá ser feita em dobro, ou seja, em 16 horas. B. Por imposição legal, as horas devidas devem ser compensadas e pagas do trabalhador com acréscimo de 100% em função do seu sacrifício. C. A compensação deve ser feita pela hora simples, 8 horas, pois não deve ser confundida com pagamento, que no caso receberia acréscimo de 100%. Ou D. Se a empresa estivesse em dificuldade financeira e não quisesse realizar a compensação, poderia criar um banco de horas extras diretamente com o empregado e lançar nelas as horas extraordinárias. Essa eu fiz, eu não lembro, mas eu acho que é C. C de casa. E aí, Neide? Vai na de Rodrigo ou muda? Eu tô em dúvida entre a primeira e a C. A letra A e a C. E aí, você vai na de Rodrigo? Confia nele ou vai mudar? Tô em dúvida. Vou ficar neutra. A A e a C. É a letra C de casa, tá, gente? C de casa. A compensação deve ser feita pela hora simples. Não deve ser confundida com pagamento, que no caso receberia 100% de acréscimo. Esses 100% de acréscimo aqui são para os dias feriado, horários extraordinários, né? E hora extra, lembrando, tem que ser no mínimo 50% a mais da hora normal. Isso no meio de semana, enfim, isso é no tempo normal. Ô, Apis, Oi. eu vou até tentar falar disso aí. Se na questão falar que tem que ser 100%, tá errada a alternativa, né? Da hora isso. Que tem que ser, pode ser mais. Pode ser mais. Acima de 50%, então pode até ser 150%, mas se façam tem que ser 100%, tá errado, né? Não, tem que estar errado, tá errado. Tem que ser, não. A lei não fala que tem que ser. A lei Pode estabelece. Pode ser. A lei estabelece um mínimo. Igual aqui, no caso de final de semana, enfim, o horário não comum, né? Seria de no mínimo 100%. O acréscimo, receberia o acréscimo de 100%, tá? E provavelmente, normalmente é o de 100% mesmo.
Eu nunca vi cobrando assim, tem que ser 100% na prova do OAB, não. Mas se cobrar, você já sabe, né? Que a gente sabe que a regra aí é muito difícil, algo na lei nossa que fala que tem que ser sempre. Se tiver, a lei vai deixar bem claro. Então, fica atento quanto a essa questão aí. Bora lá, por aqui, questão número 3. Vou pegar mais uma atualzinha para nós aqui, ó. Questão número 4, do 20º exame, ó. Leônidas trabalha 44 horas semanais como churrasqueiro em um restaurante e recebe salário de R$ 1.400 mensais. Considerando o aumento da clientela, o restaurante contratou Vinícius, também como churrasqueiro, a tempo parcial, para que ele cumpra jornada de 22 horas semanais e receba R$ 700 por mês. Diante da hipótese retratada de acordo com a CLT e o entendimento do TST, assinar a alternativa correta. Letra A. O salário pago a Vinícius é ilegal porque inferior ao salário mínimo nacional, cabendo então reivindicar a diferença correspondente. B. O salário é de livre estipulação em cada contrato, daí porque não cabe ao judiciário interferir nos valores fixados livremente pela parte. C. A situação retrata discriminação salarial, pois não pode haver divergência salarial entre empregados que exerçam a mesma função. Ou D. É possível estipulação do salário de Vinícius nessa base, pois ele guarda relação com o de Leônidas, que cumpre a jornada constitucional. Vai lá, Neide. Essa você lembra, Rodrigo? Lembro. Ô, Neide, como meus colegas sempre falam, usa a lógica na prova da ONU. Tem hora que usar a lógica resolve o problema quando você não sabe a resposta. Sim. Não é sempre, mas tem hora que resolve. Eu tenho uma resposta que não tem aí, pode ser? Dessas daí você acha que é qual, Neide? Tipo, eu analisei a questão lá. É como se Vinícius trabalhasse metade do que o outro trabalha. Então, tipo assim, já não pode ser o mesmo salário. Então, a questão do salário, para mim, tá certo. Agora eu quero achar a alternativa. A alternativa, Neide, é letra D, tá? Ó, é possível a estipulação do salário de Vinícius nessa base, pois ele guarda relação com o de Leônidas. Ó, se dividir vai dar a mesma coisa, que cumpre a jornada constitucional. Aqui é como se ele estivesse trabalhando em meio período. Sim. Entendeu? Foi o que eu entendi. Justamente. Meio Então, período, assim, metade do salário. ele pode, quem trabalha em meio período, quem trabalha, enfim, pode receber menos que um salário mínimo, a depender da circunstância pode, tá? Só que pode receber menos que um salário mínimo fechado. Como assim, professor? R$ 1.100 é o salário mínimo, vou dar exemplo. A pessoa, ela não pode receber menos, a hora dela não pode ser inferior ao salário mínimo. Vamos supor que o horário de um trabalhador que recebe um salário mínimo seja R$ 50. Se ele trabalha 3 horas por semana, obviamente tem que receber no mínimo R$ 150. É menos que o salário mínimo? No todo mensal que é menos de 1.100. Mas respeita a margem aí do salário mínimo hora, tá? Que a gente fala. Que isso aí não pode ser inferior, tá? Não é porque você está trabalhando que eu vou te dar 30, 20 conto ali para fazer um trabalho de 1 hora. Não. Então isso aí não pode, tá? Eu quero que vocês fiquem atentos quanto a essa questão. Bora lá, gente. Passar aqui para outra matéria. Ficou ok, né? Esse entendimento aí. Ok. Falta revisar, hein, Neide? Tô sentindo falta das suas revisões aí, viu? Revisar um pouquinho mais. Deixa eu sair aqui. Deixa eu pegar aqui. Gente, é importante também, igual eu costumo falar para vocês, vocês estarem também vendo a questão da revisão. Vocês estão fazendo as revisões, principalmente aquelas que eu coloquei para vocês? Rapaz, essa semana eu fiz mais revisão do que assunto novo. E olha que eu tô atrasado no cronograma. Mas você conseguiu revisar tudo, Rodrigo? Quase Faltou tudo. o processo penal. Oi? Faltou penal e processo penal. Penal e processo penal. Uhum.
Ótimo, ótimo. Mas conseguiu revisar, né? Consegui. E se viu, você já sabe, né? Tô deixando pra última semana. Sim, sim, tranquilo. Eu falo isso, Rodrigo, porque a revisão. Agora, um trem que eu tô focando é tributário. Porque Você conseguiu dar uma é melhorada? muito. Que você tava numa dificuldade danada, não tava? Rapaz, melhorei. Só que é muito detalhe. E empresarial, você tem conseguido fazer também? Isso. Eu vou até dar uma revisada hoje de novo. Tá, porque assim, são duas matérias que eu preciso de um foco de vocês, tá? Principalmente nessa área aí. Não, eu tô dando uma focada muito em tributário, porque no simulado foi mal tributário e empresarial, né? É, que você tinha me falado. Pois é. E as Mas duas tributário, dá acertei. 10, 11 Tributário, mesmo estudando, questões. acertei uma e empresarial também foi uma. Inclusive, nossa aula de segunda-feira deve ser empresarial. Segunda-feira que eu programei aqui é empresarial, após o simulado. Aí enfim, quem mais você está conseguindo revisar? Ética, já foi. Ética matou, né? Ética eu já fiz tudo. Uhum. Matei ética já. Eu vou dar uma revisada na última semana. Agora, a ética é importante, Rodrigo. Constitucional, eu peguei controle de constitucionalidade todo. Conseguiu Mas só matar controle de também. constitucionalidade. É controle de constitucionalidade e aquela parte inicial na introdutória Sim, é a mais simples, né? Que é a de organização do Constituição, Estado. Organização. e tipo de Constituição, essas coisas. Ótimo, ótimo, ótimo. Eu quero que fique atento também, principalmente em ética, já que você tocou nesse assunto, na parte de estar revisando a lei. Você está lendo a lei ou você está pegando só a matéria? Eu li a lei já. Eu deixo até a resolução aberta no telefone, porque eu reparei que das 4 questões, pelo menos 3 vêm da resolução, não é nem da lei em si, não, do estatuto. Sim, sim, sim. Ótimo, é isso que eu preciso, porque eu te falei, em ética, de 8 questões, normalmente 4 são fáceis, 2 médias e 2 difíceis. Você viu aí na última prova como é que foi? E eu errei 2. E as 2 difíceis, né? Que você tinha me falado. Rapaz, eu não sei se foi as 2 difíceis, eu sei que eu errei. Errei as que eu não tinha lido a lei. Mas... E... O que mais que eu queria ver? A parte penal, você já finalizou também? Não, penal não. Penal falta muita coisa ainda. Ainda não, né? Tá. E você, Neide, como é que tá aí a revisão? Neide? Péssima. Tá ruim assim, Neide? Péssimo. O trabalho lá tá te apertando? Vai apertando nisso. Mas nós Tô vamos me ter que dar... colocando para fazer treinamento. Ah, Vão me colocar em outra, quer dizer, me colocar em outra função. Tá ruim. mas nós temos que Eu não apertar, né, imaginei que eu gente? teria todos esses problemas. E pior, essa semana eu vou ter que ir pro hospital de novo com meu filho para fazer a cirurgia. Eu, sinceramente, eu não imaginei que eu teria todos esses problemas nesse Agora. período. Eu achei que ia estar tranquilo, juro por Deus. Ô, meu filho, eu vou te falar. Bem-vinda ao AB, viu? OAB é desse jeito, filha. Sinceramente, eu Ó, achei que eu ia estar tranquila, mas sabe o que é tranquila? Livre só para isso. E não estou. Não é não, Rodrigo? Bem-vindo à prova da OAB. Que eu vou E te... vai chegando perto, parece que bate o desânimo. É desse jeito, filho, é desse jeito. Para a vontade de estudar. Parece que o dia tem menos que 24 horas, porque nunca dá tempo de ver tudo. Não dá. Eu gastei um dia para ver controle de funcionalidade, mesmo assim ainda foi meia boca. Desse jeito. Gente, bora lá então. Pegar aqui umas questões aqui de processo do trabalho, tá? Pra gente estar dando uma revisada aqui também, processo do trabalho, ok? Peraí, gente, pode não. Beleza. Em outubro de 2013, Gilberto ajuizou a ação contra a empresa CSC Computadores Ltda, no qual ainda trabalha, postulando o pagamento de vale transporte de 2 meses e o ticket de refeição de 3 meses. O juiz julgou procedente o pedido e, para tanto, valeu-se da Lei nº 7418,
a lei do Vale de Transporte e da análise da norma coletiva da categoria do autor, que na cláusula oitava garante o benefício da alimentação. A sentença foi prolatada de forma líquida no valor de R$ 657, mesmo valor de alçada arbitrado na audiência. Diante do que prevê a lei, assinar a alternativa correta. Letra A. Desta sentença não caberá recurso, tendo em vista a matéria discutida, bem como por se tratar de causa de alçada exclusiva da vara. B. Caberá recurso de apelação, já que a Constituição garante o duplo grau de jurisdição. Letra C. Caberá recurso ordinário no prazo de 8 dias por qualquer dos litigantes. Ou letra D. Por envolver a lei federal, a sentença deve ser submetida ao duplo grau de jurisdição obrigatório. Eu acho que é C. C? Bem, E aí, Neide? também. É letra A, viu, gente? Letra A. Olha aqui, ó. Essa aqui era uma questão difícil, essa aqui. Vamos lá repetir para vocês. Estou até conferindo aqui. Isso mesmo, letra A. Ó. Vocês colocaram recurso ordinário? Por que vocês acham que é a letra C? Eu fui mais pelo prazo. Eu também, por achar que cabia, né? Por Por achar que qualquer era outra prazo. parte. Porque o prazo é 8 dias, né? Pra interpor qualquer tipo de recurso na Justiça do Trabalho. Aí você foi pelo prazo. Eu fui pelo prazo. Não, não é não. É letra A. Vou ler de novo, ó. Em outubro de 2003, Gilberto ajuizou a ação contra a empresa CSC Computadores, na qual ainda trabalha, postulando o pagamento de vale transporte de 2 meses e o ticket de refeição de 3 meses. O juiz julgou procedente o pedido e, para tanto, valeu-se da lei do vale transporte e da análise da forma coletiva, da norma coletiva da categoria do autor, que na cláusula oitava garante o benefício da alimentação. A sentença foi prolatada de forma líquida no valor tal, mesmo valor de alçada arbitrado na audiência. Diante disso, assinar a alternativa, que está na lei. Desta sentença não caberá recurso, tendo em vista a matéria discutida, bem como se tratar de causa de alçada exclusiva da vara. É isso mesmo. É porque se trata, além da norma de lei específica da lei aqui do Vale do Transporte, é uma norma coletiva e aqui posso dizer assim, é objetiva. Se cumpriu o requisito aqui, se enquadrou dentro desses critérios que colocam, dali não cabe recurso, entenderam? Poderia caber recurso não a respeito da matéria de fato, mas de um descumprimento do que consta da própria lei em si, tá? Então, não foi o que a questão perguntou. Não foi o que a questão perguntou. Seria a letra A mesmo. Mas essa é uma questão difícil, viu? Questão difícil. Te falar que se eu já não soubesse a resposta e não tivesse estudado isso aqui, eu também ia na de vocês, eu ia na C. Mas é a letra A, tá bom? Fiquem atentos quanto a essas questões aí. Essa aí era... Falando de recurso, bora lá na questão número 3. Em determinada vara do trabalho, foi prolatada uma sentença que, após publicada, não foi objeto de recurso por nenhum dos litigantes. 15 meses depois, uma das partes ajuizou a ação rescisória perante o Tribunal Regional do Trabalho local, tendo o acórdão julgado improcedente o pedido da rescisória. Ainda inconformada, a parte deseja que o TST aprecie a demanda. Assinar a opção que indica, na hipótese, o recurso cabível para o Tribunal Superior do Trabalho. Recurso ordinário, recurso de revista, recurso especial ou agravo de instrumento. Rapaz, eu acho que é recurso de revista, porque recurso especial é para STJ. Sim. Agravo de instrumento, eu acho que não cabe no Justiça do Trabalho, eu esqueci o nome do remédio que tem no Justiça do Trabalho. E ordinário caberia, mas eu não estou em dúvida que é ordinário de revista, mas eu lembro que eu li alguma coisa desse negócio de revista. É o quê? Eu lembro que eu li alguma coisa, assim, só não lembro o que foi. É o recurso ordinário, viu? Olha aí, tá vendo? É letra A, recurso ordinário. Pela sua lógica aí, eu entendi o que você quis dizer. Realmente, mas nesse caso ali é o recurso ordinário, tá? É o recurso
ordinário. Caberia o recurso de revista se fosse talvez aí o Tribunal Regional do Trabalho. Esse recurso de revista é mais para quê? Paz, eu vou até pegar aqui para você a diferença de um e outro, porque é interessante, inclusive eu tive que fazer um esses dias. Só não vou mostrar para vocês, porque eu só mostro pra galera da segunda fase trabalhista, entendeu? Porque é interessante esse recurso de revista, porque ele é uma peça, não é tão simples de fazer não. Não sei se vocês já viram um recurso de revista. Não. Vocês nunca viram não, né? Depois vocês pesquisam para vocês darem uma olhada. Ó, quer ver? Tá lá no artigo 896. Lê para nós aí, Rodrigo. Você consegue achar? Da CLT. Deixa eu ver. 896, tá? Esse recurso de revista aí é como se fosse um último recurso, tá? Ele tem caráter extraordinário no processo do trabalho, tá? Ele tem o objetivo uniformizar a jurisprudência dos tribunais regionais do trabalho. O que eu falei para Cabe você. recurso de revista para a turma do Tribunal Superior do Trabalho das decisões proferidas em grau de recurso ordinário em dissídio individual pelos tribunais regionais do trabalho. Isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. Qual é o objetivo dele? Como eu falei para você, ele tem o objetivo de uniformizar a jurisprudência dos tribunais regionais do trabalho. Por isso que eu falei a questão do TRT, que teria que estar dentro dessa questão aí. E aqui vem falar sobre o TST, tá? Nesse caso, caberia o TST. Agora, se por acaso fosse... Por isso que eu te falei que dava para confundir entre um e o outro. E o pensamento seu não foi errado, não. Se aqui falasse, por exemplo, que houve uma divergência entre os tribunais regionais do trabalho e queria em último recurso aplicar qual seria cabível e tal, aí seria o recurso de revista. Aí seria o recurso de revista. Ô, Abner, e agora outra coisa aqui. Qual é o nome do simular agravo de instrumento para a justiça do trabalho? Ou não tem, porque geralmente é aquele rito normal, né? Conciliação, depois já vai para a fase de sentença. Sim. Cara, não tô lembrando. Tipo, se, por exemplo, se já na justiça do trabalho, o cara, quando começasse a inicial, informasse que o cara já precisasse de uma cautelar, porque o cara já estava vendendo as coisas da empresa ou em ritmo de falência. Essa decisão interlocutória, qual seria o nome? Se precisasse agravar. O justiça do trabalho não pode. Quer ver? Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar pra você. Repete aí o que você tá falando, que eu tô meio na dúvida. Por exemplo, se tiver uma decisão interlocutória, que seja de mérito no início do processo do trabalho, por qualquer que seja o caso, aí a outra parte queria se agravar, qual seria o nome? Seria recurso também? Depende, por exemplo, depende do que for. Se for questão de ilegalidade ou obscuridade, caberia um embargo, declaração, entendeu? Sim, não, sem ser embargo. Agravo também cabe. Agravo cabe. Então. Cabe também. Cabe. É porque você ficou na dúvida se caberia ou não dentro da justiça do trabalho, né? Isso. Cabe também, agravo também cabe. Mas não é comum. Não é comum. Olha, eu vou te falar, é porque eu nunca utilizei. Eu já usei embargo e declaração. Agravo, nunca precisei fazer. De decisão interlocutória, não. Que mais? Não tô lembrando de cabeça aqui. Porque normalmente, na prática, Rodrigo, na vara do trabalho, é muito difícil você entrar com... Tem decisão interlocutória. De decisão interlocutória, porque é muito jogo rápido. Lembra quando eu te falei, igual a gente estava estudando procedimento, que é depender de uma audiência só? Então, assim, é quase que nulo. É muito difícil você ver. Igual eu te falei, caberia, normalmente você vê um embargo de declaração, quando você entende que uma decisão interlocutória, vamos supor, sobre o que o juiz está julgando, algo que as testemunhas falaram, ou alguma coisa assim, e mesmo assim, quando também for um procedimento ordinário aí, que dura mais, né, que tem até 2, 3 audiências, aí caberia um embargo, ou até mesmo um agravo, mas se tratando de sumário e sumaríssimo, não ia ter não.
Aí seria o recurso. Aí você poderia ter um recurso ordinário, ou então um recurso, até um recurso de revista, mas de interlocutório não. Muito difícil, muito difícil. Mas depois eu vou dar uma olhada pra você aqui, porque eu nunca mexi com isso também não. Mas bora lá. Questão. Olha, ó, você foi falar de recurso. Questão número 4. Olha aí, tá vendo? Todas vêm trazer isso aqui, ó. Agravo de instrumento, agravo de petição. Normalmente é isso mesmo. É isso mesmo. Bora lá. No curso de uma ação trabalhista que se encontra em fase de execução de sentença, é executada, citada para pagar e garantir o juízo, apresentou exceção de pré-executividade almejando a nulidade de todos os atos, uma vez que não havia sido regularmente citada. Após regular trâmite, o juiz julgou procedente a exceção de pré-executividade e anulou todos os atos processuais praticados desde a citação, concedendo ainda prazo para a reclamada contestar a reclamação trabalhista. Sobre a hipótese, assinar a opção que indica o recurso cabível a ser manejado pelo exequente contra a decisão da exceção de pré-executividade. Apelação, recurso ordinário, agravo de instrumento ou agravo de petição. Isso é boa. Eu acho que é apelação. E aí? Apelação? E você, Neide, chuta? Chutar mesmo. Agravo de petição. Agravo de petição. Letra D de dado. Letra D de dado. Tá vendo aí? Esse aqui foi o entendimento certinho do que eu tava conversando aqui anterior. Caberia agravo nesse caso. Tá? Ó, eu vou ler de novo. No curso de uma Mas já ação... não estava na fase de execução de sentença? Não. Hã? Mas não já estava na fase de execução de sentença? Sim. Cabe agravo da mesma forma. Não importa se for na fase de execução ou na fase de conhecimento. Entendeu? Porque na fase de execução também pode ser expedida ali uma decisão ali de meio interlocutório. Pode ser dado alguma, no caso aqui está falando da pré-executividade ou da exceção. Tá vendo? Contra a decisão de exceção de pré-executividade. Aqui, ó, aqui já vem falar, ó, contra a decisão de exceção de pré-executividade. Pré-executividade a gente tenta que é antes de ser executado, não é? Antes de ser executado? Se é antes de ser executado, aí acaba sendo uma decisão interlocutória. De decisão interlocutória, agravo de petição. Pegou o fio da meada? Mais ou menos. Lá em cima também aparece, né? Em fase de execução de sentença. De sentença. Isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Ó, aqui, ó. Lê pra nós aí de novo, Rodrigo. Consegue enxergar? Bora lá. A questão toda? Pode ler pra nós aí. No curso de uma ação trabalhista que se encontra em fase de execução de sentença, a executada, citada para pagar e garantir o juízo, apresentou exceção de pré-executividade, almejando a nulidade de todos os atos, uma vez que não havia sido regularmente citado. Após regular trâmite, o juiz julgou procedente a exceção de pré-executividade e anulou todos os atos processuais praticados desde a citação, concedendo ainda prazo para a reclamada contestar a reclamação trabalhista. Sobre a hipótese de assinar a opção que indica o recurso cabível a ser manejado pelo exequente contra a decisão de exceção de pré-executividade. Ó, a resposta tá ali, gente, ó, quem quiser, tá lá no 897, a linha A da CLT, tá? Tá lá no 897. E o que seria, gente, ó? Por isso que eu falei aqui do agravo. O agravo de petição, gente, é um recurso próprio para impugnar decisões proferidas pelo juiz do trabalho na fase de execução, tá? Que tá lá no 897 e tal, e ele vai ser instaurado um processo, passará por decisões judiciais que poderão ser atacadas por recurso ou ação autônoma. Então ele é próprio para impugnar decisões do juiz do trabalho na fase de execução, tá? Então esse aqui tá lá no 897. Achou aí, Rodrigo? 897? Achei. Olha aí, lê aí pra nós. 897, o caput e a linha A. Cabe agravo no prazo de 8 dias de petição das decisões do juiz ou presidente nas execuções. Pronto. Agravo de petição. É esse aí. Simples assim. Aí fala assim, professor, por que é isso, não sei o quê? Gente, a resposta é porque a lei prediz, porque a lei diz. Não tem outra justificativa não, tá? Obviamente, a gente vai tentar sempre utilizar a peça mais adequada. Por isso que eu falo com vocês,
não utilize os conceitos básicos que você tem para todas as matérias. Porque normalmente quando a gente vê direito do trabalho, a gente já associa com direito civil e processo civil, não é? Ah, mas por que processo civil não é assim, não é assado? Nem sempre vai ter uma correlação, apesar que muitas coisas é correlacionado, direito de trabalho e direito de processo civil, né? E o processo civil. Mas tem coisas que são típicas aí do processo do trabalho. Uma delas é esse agravo de petição aí na fase de execução, tá? Então fiquem atentos quanto a isso aí. Tá no 897, a linha A. Deu para entender aí, Rodrigo? Deu. Agora ficou bom, né? Sempre que puder, eu vou trazer a lei para vocês. Todo artigo que eu falar, eu quero que vocês destaquem. É importante a gente estar fazendo esse exercício, mesmo porque a maioria aí acaba sendo até repetitivo. Bora lá. Última questão. Em setembro de 2019, durante a audiência de um caso que envolvia apenas pedido de adicional de insalubridade, o juiz do trabalho determinou a realização de perícia e que a reclamada antecipasse os honorários periciais. Inconformada com essa decisão, a sociedade empresária impetrou mandado de segurança contra esse ato judicial, mas o TRT, em decisão colegiada, não concedeu a segurança. Caso a sociedade empresária pretenda recorrer dessa decisão, assinar a opção que indica a medida recursal da qual deverá se valer. Aqui novamente, ó, agravo de instrumento, recurso ordinário, agravo de Recurso petição de revista. ou recurso de revista. Tá seguro, Rodrigo? Tô. Rodrigo. E aí, Neide, vai na de Rodrigo? Rodrigo tá seguro. Eu ia nela também. Gente, é letra B de bola, ó. Pelos anteriores. É Hã? recurso ordinário. Ah, pronto. Meu, Vai ser mais uma pegadinha. questão do É TRT já? recurso ordinário. Quer ver? Deixa eu conferir aqui se é o gabarito. Aí, Pegadinha, ó. tá? Letra B, recurso ordinário, tá? Recurso ordinário. Essa aqui foi pegadinha mesmo, mas é recurso ordinário. Vou ler de novo, ó. Em setembro de 2019, durante a audiência de um caso que envolvia apenas pedido de adicional de insalubridade, o juiz de trabalho determinou a realização de perícia que reclamado antecipasse os honorários periciais. Inconformada com essa decisão, a sociedade empresária impetrou mandado de segurança contra esse ato judicial, mas o TRT, em decisão colegiada, não concedeu a segurança. Caso a sociedade empresária pretenda recorrer dessa decisão, assinar a opção que indica a medida recursal do qual deverá se valer. Parece mesmo recurso de revista, mas é recurso ordinário. Recurso ordinário. Eu vou te falar que essa aqui foi pegadinha, porque eu marcaria recurso de revista também. Eu marcaria em cima recurso de revista. Mas é recurso ordinário. E aqui que tá, quer ver, ó? Vou trazer para vocês. Aqui tá o recurso ordinário. Deixa eu pegar aqui para vocês. Quem tá com o VAD aberto aí, já para nós aí. Lá no 895. 895. Lê para nós aí. Cabe recurso ordinário para a instância superior das decisões definitivas ou terminativas das varas e juízes no prazo de 8 dias, das decisões definitivas ou terminativas dos tribunais regionais em processo de sua competência originária, no prazo de 8 dias, quer nos dissídios individuais, quer nos dissídios coletivos. É Pronto. isso? Pronto. Esse Respondeu. segundo. Tá? Então nesse. Se colocasse aqui o prazo de 8 dias, você já matava. Mas a questão não foi tão boa assim, né? Mas é isso aí. Mas o prazo do recurso de revista é quantos dias? Recurso de 8 dias revista? também, né? Recurso de revista, se eu não me engano aqui, eu acho que é 15 dias, Rodrigo. Deixa eu só Ah, é confirmar. mais que... Deixa eu só confirmar aqui. Prazo. Quer ver? Se eu não me engano, de cabeça é 15 dias. E o recurso ordinário, obviamente, a gente já sabe que é 8, mais recurso de revista. Acho que é isso mesmo. Aqui, ó. Não, é 8 dias também. 8 dias também. 8 dias. 8 dias Aí também. desse jeito não ajuda a gente, né? É, 8 dias também. Mas aqui não Prazos colocou todos nem. iguais? Mas aqui não colocou. Mas o recurso, cada um é diferente, Neide. Cada um é diferente.
O 895 CAPT ele vem falar sobre o recurso ordinário e o recurso de revista eu coloquei, eu acho que é o 897, né, Rodrigo, que eu falei? É, 897. Lê pra nós aí o 897. Deixa eu abrir de novo. A linha A, se eu não me engano. Não, 897 é do agravo. É É... 896. Deixa eu pegar pra você aqui. Não, é 896 mesmo. 896. Cabe 896. recurso de revista para a turma do Tribunal Superior do Trabalho das decisões preferidas em grau de recurso ordinário, em destino individual pelos tribunais regionais do trabalho. Pronto, tá? E aqui não vem falar sobre o Tribunal Superior do Trabalho, não, tá? Então fiquem atentos quanto a essas questões. Gente, dá para confundir, tá? Dá para confundir sim. Mas isso aí é questão de praticar, é fazer questão, ver uma diferença ou outra, que dá pra saber a diferença. Dá para saber a diferença. Eu falo até com os meninos, pessoal do direito constitucional, para mim a matéria mais fácil de identificar peça é direito constitucional, para mim, na segunda fase. Aí a galera às vezes confunde uma apelação de um recurso ordinário constitucional, de uma reclamação constitucional, de um recurso extraordinário, um recurso especial. Então, isso aí o que diferencia uma ou outra coisa é o detalhe. É o detalhe. Por isso que a galera tem medo de recurso. Apesar que eu acho que não é para tanto. Mas, como vocês estarão na segunda fase com o VADMEC, fica atento quanto isso aí que é mais difícil de errar, tá? Então, nesse caso aqui seria um recurso ordinário, letra B de bola, ok? Bora avançar mais um pouquinho? Trazer para vocês aqui. Ô Neide, deixa eu te falar. A questão que você me falou dos seus estudos aí, da matéria. Você não tá conseguindo estudar todo dia, não? Não. Tem quantos dias você não estuda? Eu acho que o último dia acho que foi quarta-feira. Dessa semana? Não, terça-feira, isso. Terça-feira. Dessa semana. Isso. O que a gente dá pra fazer aí pra dar uma melhoradinha pra você? Você não consegue estudar de madrugada, não? De madrugada eu não sou gente, não, filho. Ou então acordar mais cedo. Porque de madrugada eu também não consigo estudar, mas aí nesse caso eu acordo mais cedo. Não, acordar mais cedo eu posso. Você consegue? Geralmente eu já acordo 5 horas, né? Entendi. Acordo todos os Mas dias aí eu vou 5 precisar horas. da sua Eu colaboração. durmo cedo também. Hã? Eu durmo cedo também. Mas aí, igual eu te falei, eu vou precisar de você, da sua colaboração. Você tá acordando 5 horas pra quê? Pra ir pra malhar na academia e tal? Vou pra academia, na academia eu vou pro trabalho. Hum, Não, acordo Vai ter que cedo, ficar faço vai ter que coisa ficar no 15 dias sem dia. malhar, Leite. Eu falo pra você que se eu malhar é que é porque eu não consegui voltar ao meu ritmo ainda. Eu fiquei um mês, né? Afastada da academia. Mas se eu voltar, eu consigo organizar tudo. O meu início pra fazer tudo na minha vida é a academia. né? Eu tenho que voltar ao ritmo da academia pra me voltar ao ritmo de tudo. E conseguir organizar, colocar cada coisinha no seu lugar. Sim. Por que eu tô te falando isso, Neide? Porque eu vou precisar aí de pelo menos mais umas 3 horas líquidas de você daqui pra frente. No mínimo 3 horas. E aí você vai ter que dar um jeito, acordar mais cedo, ver o que dá pra você fazer. Tá? Porque eu preciso de 3 horas líquidas, no mínimo aí, seu, pra poder a gente conseguir matar a matéria. Porque faltam 2 semanas só. Entendeu? Então eu vou precisar de um sacrifício seu. Eu vou tentar calcular aqui quando meu filho vai ser internado, né, na quarta-feira, vai fazer a cirurgia. E se a gente ficar lá, vai ser 2 dias no hospital. Então, assim, eu tô pensando em pedir um atestado para a próxima semana toda e eu ficar em casa com ele, entendeu? E eu tentar estudar nesse período. É isso que eu tô tentando calcular. Vamos ver aí, porque a gente não dá pra perder tempo não, gente. Não dá não. Pois é. Bora lá, eu gente. Não vou mentir. Pois é. Bora lá, bora lá. E eu quero uma melhora aí amanhã, viu, Neide? Dá uma revisada aí hoje. Sim.
Bora lá. Questão. E amanhã a gente conversa sobre sua prova. Número 3. No exercício de 1995, um contribuinte deixou de recolher determinado tributo. Na ocasião, a lei impunha a multa moratória de 30% do valor do débito. Em 1997, houve alteração legislativa que reduziu a multa moratória para 20%. O contribuinte recebeu em 1998 notificação para o pagamento do débito, acrescida a multa moratória de 30%. A exigência está correta, pois aplica-se a lei vigente à época da ocorrência do fato gerador. B, errada, pois aplica-se retroativamente a lei que definida penalidade menos severa ao contribuinte. C, correta, pois o princípio da retroatividade vem da aplicação retroagente da lei tributária. D, errada, pois a aplicação retroativa da lei é regra geral no direito tributário. Isso aí a gente estudou, hein? Você fez essa, Rodrigo? É B. Eu B não de fiz bola? exatamente essa não, mas eu fiz no que concurso, tinha errado, depois acertei. É B de bola, isso, certeza. É a letra B de bola. Tá errada, pois aplica-se retroativamente. Eu falei isso na aula, quando a gente falou sobre o princípio. Sim, é porque os casos de retroatividade são bem claros, né? É uma lei obscura quando é mais benéfico. São três, né? É a lei obscura quando é mais benéfico para o contribuinte e a outra eu esqueci. O que você tem que ficar atento quanto a isso aqui, não confundir com direito penal, tá? Não é porque é retroativo que vai ser para Não, eu beneficiar. sei, não são todos os casos, não, só são essas três exceções. E aí, por que eu tô falando com vocês? Porque quanto à questão da lei, do princípio da anterioridade, é só quando é benéfico. Por exemplo, se não for, no caso, se fosse o contrário, né? Se fosse, no caso de 20 e passar para 30, poderia, desde que respeitada a anterioridade à nonagesimal. Então, fiquem atentos quanto a isso aí. Nesse caso aí, pode retroagir justamente por conta desse valor menor, né? Então, fiquem atentos quanto a essa questão. Olha aí, ó, aplique-se retroativamente a lei que defina penalidade menos severa ao contribuinte, tá? Lembra que eu falei o exemplo para vocês? Vamos supor que o cara, na época que ele, eu acho que foi no IPVA, se eu não me engano, na aula, que o cara comprou o carro, né? O fato gerador lá, a compra do carro, e aí vamos supor que o IPVA dá 5, 10%. E ele comprou o carro justamente por conta do IPVA abaixo. E aí no outro dia o IPVA aumenta para 20, 30%. Ele ali permaneceria com o IPVA de 5, 10%. Quem sofreria esse aumento é quem comprasse depois. Então é justamente essa questão aí, para não ser mais oneroso ao contribuinte. Questão número 4. Lê para nós aí, Rodrigo. Consegue ler aí? De acordo com o Código Tributário Nacional, aplica-se retroativamente a lei tributária na hipótese de a analogia quando essa favorece o contribuinte, B, extinção do tributo ainda que não definitivamente constituído, C, graduação quanto à natureza do tributo aplicável, desde que não seja hipótese de crime, ato não definitivamente julgado quando a lei nova lhe comine penalidade menos severa do que a prevista na lei vigente ao tempo de sua prática. Eu acho que essa D. D de dado? É isso. E aí, Neide? Também. Letra D de dado. Ato não definitivamente julgado quando a lei nova lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. É parecido com a questão anterior. Essa foi bem tranquila. Bora lá para a última questãozinha. Consegue ler para nós aí, Neide? Tá ruim no celular? Tá ruim, Não, né? dá para ler. Dá para ler? Lê para nós aí. Determinada lei municipal publicada em 17 de 1 de 2011 fixou o aumento das multas e alíquotas relativa aos fatos jurídicos tributáveis e ilícitos pertinentes ao ISS daquele ente federativo, considerando que determinado contribuinte tenha sido atuado pela autoridade administrativa local em 23 de 12 de 2010, em razão da falta de pagamento do ISS dos meses de abril de 2010 e novembro de 2010, assinale a alternativa correta a respeito de como se procederia à aplicação da legislação tributária para a situação em tela. A.
seriam mantidas as alíquotas e multas nos valores previstos na data do fato gerador. B. Seriam aplicadas as alíquotas previstas na lei nova e as multas seriam aplicadas nos valores previstos na data do fato gerador. C. Seriam mantidas as alíquotas nos valores previstos na data do fato gerador e as multas seriam aplicadas nos valores previstos de acordo com a nova lei. Isso aí tá tranquilo, gente. Seriam aplicadas as alíquotas e multas nos valores previstos de acordo com a nova lei. Letra D? Sim. E aí? Essa aí é a resposta das outras questões, gente. Eu falei, ainda dei o exemplo do carro pra vocês. E aí, Rodrigo? Pera aí que eu tô lendo de novo aqui, mas eu acho que é D também. Gente, a letra A, gente. Lembra que eu falei com vocês? Ó, ainda é exemplo do carro ainda, ó. Seriam mantidas as alíquotas e as multas nos valores previstos na data do fato gerador. O cara não comprou o carro lá, o IPVA estava 5%, vamos supor. E aí passou no outro dia, tem um aumento. O cara permanece com a mesma alíquota e o mesmo valor da multa, gente. Porque o que olha aqui em consideração é quando foi praticado o fato gerador, a compra do carro, tá? Não é aplicação, seriam aplicadas alíquotas e multas no valor previsto de acordo com a nova lei. Aqui iria para prejudicar o contribuinte. Aqui prejudicaria. Sim. Você entendeu? Isso aqui vocês têm que prestar atenção. Isso aqui não pode perder um tipo de questão dessa aqui não, gente. Interpretação mesmo. É interpretação. Essa aqui não dá para perder não. Essa aqui talvez foi uma pegadinha por conta das datas. Ele colocou essas datas aqui para confundir vocês. Mas o conceito é o simples, ó. É o mesmo conceito dos outros. Vocês acertaram as outras duas e errou essa. É a mesma coisa, ó. Mantidas as alíquotas e as multas nos valores previstos na data do fato gerador que teve lá, tá? Então essa aqui fiquem atentos que essa aqui é mais questão de interpretação. Se isso aí vocês lerem rápido e não ler com calma, com atenção, é fácil de errar, tá? Gente, vou fazer um intervalozinho agora, tá? De 10 minutinhos para vocês irem tomar uma água, tomar um café. E aí, 9h15, a gente retorna para finalizar a segunda parte da aula, ok? Vou fechar aqui o link e aí daqui 10 minutinhos eu mando o link de novo no grupo. Ou mando no privado para vocês, tá bom? Ok. Tá bom, valeu.
Bora lá, Rodrigo. Tomou um Bora. café? Já tinha tomado já. Ah, você já tá no jeito aí. Esperar só o Neide entrar aí. Bora lá, Neide. Bora. Bora, gente. Vamos agora passar para ética, tá? Vamos passar para ética, que é a matéria que o Rodrigo domina, né, Rodrigo? Se fosse fácil assim. Tem essa não aqui. Bora lá voltar para ética. Deixa eu ver. Cadê as questões? Fazer algumas questões de ética. Tá, bora lá. Questão número 1. Daniel contratou a advogada Beatriz para ajuizar a ação em face de seu vizinho Theo, olha, buscando o ressarcimento de danos causados em razão de uma obra indevida no condomínio. No curso do processo, Beatriz subestabeleceu o mandato a Ana, com reserva de poderes. Sentenciado o feito e julgado procedente o pedido de Daniel, o juiz condenou Theo ao pagamento de honorários sucumbenciais. Com base na hipótese apresentada, assinar a alternativa correta. A. Ana poderá promover a execução dos honorários sucumbenciais no mesmo auto judicial, se assim lhe convier, independentemente da intervenção de Beatriz. B. Ana e Beatriz poderão promover a execução dos honorários sucumbenciais isoladamente ou em conjunto, mas devem fazê-lo em processo autônomo. C. Ana poderá promover a execução dos honorários sucumbenciais nos mesmos autos, se assim lhe convier, mas dependerá da intervenção de Beatriz. Ou letra D. Ana não terá direito ao recebimento de honorários sucumbenciais, cabendo executar a Beatriz pelos valores que lhe sejam devidos, caso não haja o adimplemento voluntário. E aí? Eu acho que é A. Letra A? Essa aí eu acho que a gente viu em aula, se não me engano, na aula de ética, a gente resolveu ela. Letra A. Certeza, Rodrigo? Deixa eu ler de novo, que eu não sei. Lê de novo, com atenção aí. Tem pressa não. Como é com reserva vai ser? C de casa. E aí, Neide? Tá em dúvida, Neide? Sim. B e C. É letra C de casa, tá? Ana poderá promover a execução dos honorários comerciais nos mesmos autos, se assim lhe convier, mas depende da intervenção de Beatriz, tá? É o que a gente, por conta da reserva de poderes, inclusive até que o Rodrigo comentou, né? Nesse caso depende sim da intervenção de Beatriz, tá? A gente viu isso na aula de ética, mas foi bom dar uma relembrada. Então, por conta da reserva aí de poderes, teria que ser a letra C de casa. É isso mesmo, tá? Bora lá, número 2. João postulou por meio... Essa é boa. A gente fez essa na aula. Oi? A gente fez essa na aula. Essa aqui foi na aula?
Ele é privilegiado. É privilegiado, justamente. Isso aí está com memória boa. Então vou pular aqui para algumas mais na frente aqui que a gente ainda não fez. Bora lá. A outra a gente tinha feito também, hein? Você quase errou, viu? Bora lá. Questão número 1. Mário advogou por muitos anos para a empresa X, especializada no ramo de cosméticos. Por problemas pessoais, afastou-se da advocacia empresarial por um período de 2 anos. No retorno, passou a representar os interesses da empresa Y, também do ramo de cosméticos, e concorrente direta da empresa para quem anteriormente prestara serviço. Quando da prestação de seus serviços à empresa X, Mário atuou em vários contratos em que constavam informações submetidas ao segredo de industrial, a que teve acesso exclusivamente em decorrência de sua atuação como advogado. Observando tal relato, em consonância com as normas do Código de Ética da Advocacia, assinale a alternativa correta. Letra A. Os segredos advindos da prática profissional após determinado período de recesso podem ser livremente utilizados pelo advogado. B. O advogado, ao atuar contra antigos clientes, não pode lançar mão de informações reservadas que lhe tenham sido confiadas. C. O advogado não pode ser contratado por concorrente de antigos clientes, pois impedimento de com eles contratar não tem prazo. Ou letra D. O advogado, diante do conflito de interesse entre um antigo e um novo cliente, deve renunciar ao mandato. B. B de bola? E aí, Neide? B também. Letra B de bola, gente. Essa foi tranquila, né? O advogado, ao atuar contra antigos clientes, ele não pode lançar mão de informações reservadas que tenham sido confiadas. É justamente a questão do sigilo, né? Do cliente com o seu advogado, tá? Essas outras aqui, por lógica, ó, o advogado, diante do conflito de interesse entre o antigo e o novo cliente, deve renunciar de forma alguma. Como é que o cara vai renunciar a um contrato? Não pode. O advogado não pode ser contratado por concorrente de antigos clientes, pois impedimento de com eles contratar não tem prazo. Isso aqui também é um absurdo, também não teria como. Se nem no direito penal a gente tem pena perpétua, quem dirá nem no Código de Ética. Letra A. Os segredos advindos da prática profissional, após determinado período de recesso, podem ser livremente utilizados pelo advogado. Talvez você poderia ficar com dúvida entre A e a B, mas esse aqui também não, porque após determinado período de recesso podem ser livremente utilizados. Não tem esse período aqui de recesso que preclui o prazo ali de um segredo, de uma informação entre advogado e cliente. A partir do momento que ele firmou o contrato com você, o segredo deve ser guardado, a não ser em alguns casos que eu trouxe como exemplo. Alguém lembra alguma exceção que esse segredo pode ser quebrado? Eu acho que se representar risco de vida para o advogado por algum motivo. Justamente, pronto, fechou, Rodrigo. Isso aí, tá? Se no caso, por conta desse sigilo, a vida do advogado tiver em risco, da sua família, enfim, poderá ser quebrado sim, tá? Poderá ser quebrado sim. Mas aí é exceção, ok? Questão número 2. O advogado Nelson, após estabelecer seu escritório em local estratégico nas proximidades dos prédios que abrigam os órgãos judiciários, representantes de todas as esferas da justiça, resolve publicar anúncio em que, além de seus títulos acadêmicos, expõe a sua vasta experiência profissional, indicando os vários cargos governamentais ocupados, inclusive o de ministro de prestigiada área social. Nos termos do Código de Ética da Advocacia, assinale a alternativa correta. A. O anúncio está adequado ao termo do Código, pois indica os títulos acadêmicos e experiência profissional. B. O anúncio está adequado aos termos do Código, pois, por não conter adjetivações ou referência elogiosa profissional. C. O anúncio colide com as normas do Código, pois referência a títulos acadêmicos é vedado por indicar a possibilidade de captação de clientela. D. O anúncio colide com as normas do Código que proíbem a referência a cargos públicos, capaz de gerar captação de clientela. Essa é boa. Tem que ter atenção, tá, gente? Isso aí. Porque isso aí você pode incorrer em erro, isso aí.
Acho que é a letra D. D de dado? Isso. E você, Rodrigo? Rapaz, eu vou de D também. É a letra D de dado, tá? O anúncio colide com as normas do código que proíbe referência a cargos públicos capazes de gerar captação clientela. Lembra que eu falei com vocês? O que que pode indicar? Você pode indicar cargo de professor, tá? Advogado e professor. Cargo antigo você não pode colocar ex-prefeito, ex-procurador, ex-juiz, não pode. Ou então amigo do juiz também não. Essas coisas não podem, tá? Justamente tudo que fazer referência e poder captar clientela não pode. Apenas cargos aí como professor poderia, professor pode, de faculdade, enfim, tá? É bem restrito o código de ética quanto a essas questões. Apesar que na prática a gente vê um cada abuso, né? Mas o código de ética ele proíbe, tá? Questão número 3. José é advogado de João em processo judicial que este promove contra Mateus. Encantado com as sucessivas campanhas de conciliação, busca obter o apoio do réu para um acordo, sem consultar previamente o patrono da parte contrária, Walter. Nos termos do Código de Ética, deve o advogado a. Buscar a conciliação a qualquer preço, por ser um objetivo da moderna jurisdição. B. Abster-se de entender diretamente com a parte adversa que tenha patrono constituído com o assentimento deste. C. Entender-se com as partes na presença de autoridade sem necessidade de comunicação ao ex-adverso. Ou participar de campanha de conciliação e, caso infrutíferas, tentar o acordo extrajudicial diretamente com a parte contrária. B. B de bola? E aí, Neide? Estou em dúvida entre a B e a D. Vai na de Rodrigo ou vai ser do contra? Eu vou ficar em dúvida entre a B e a D. Tem que marcar uma, Neide. Tem que marcar uma, filho. Eu vou na D. D é a letra B de bola. Não confio em você não, hein, Rodrigo? Letra B de bola, gente. Ó, abster-se de entender diretamente com a parte adversa que tenha patrono constituído, sem o assentimento deste, tá? Inclusive tem relação até o que a gente tinha visto aí na questão anterior, tá? É letra B de bola, tá? Letra B de bola, tá? Bora aí, questão número 4, pra gente tentar adiantar aqui. Lê pra nós aí, Neide. Consegue ler? Lê pra nós aí. Semprônia, advogada há longos anos, é contratada para representar os interesses de Esculápio, que está preso à disposição da Justiça Criminal. Ao procurar contatar seu cliente, verifica que ele está em penitenciária, considerado incomunicável por determinação de normas regulamentares do sistema. Apesar disso, requer o acesso ao seu cliente que foi indeferido. Consoante as normas legais e estatuárias, é correto afirmar que a atuação do advogado deve estar submetida aos regulamentos penitenciários para sua própria segurança. B. Os estabelecimentos penitenciários civis devem organizar as visitas dos advogados por ordem de chegada. C. O advogado, quando for contatar o seu cliente em prisão, deve ser acompanhado por representante da OAB. D. É ilegal vedar a presença do advogado no contato com o seu cliente, ainda que considerado incomunicável. E aí, gente? Isso aí tá dentro do artigo 7º do Estatuto. Entre a C e a D. E aí, gente? Eu já respondi esse. Você vai em qual, Rodrigo? Eu já respondi já uma vez já. Ideia qual, então? É D de dado. Letra D de dado, tá? É justamente isso aqui, ó, Neide.
É ilegal vedar a presença do advogado no contato com seu cliente, ainda que considerado incomunicável. Por quê, gente? Esse aqui foi considerado inconstitucional, tá? Lá no Estatuto, dentro do artigo 7º. Porque ninguém pode ficar incomunicável, tá? Ninguém pode ficar incomunicável. Então, é ilegal vedar a presença do advogado. Primeiro que isso aqui é do 6º exame, tá? Então, por isso que não deveria nem ter essa opção aqui, ó. Ainda que incomunicável, ainda que considerado incomunicável, tá? Então, ninguém é considerado incomunicável. Então, essa questão aqui é essa aqui. Então, é ilegal vedar a presença do advogado, ok? Justamente porque não há essa incomunicabilidade. Tem que ser comunicado sim. Opa! Questão número 5. Lara, advogada, é chefe do departamento jurídico da empresa Nós e Nós, que é especializada na produção de cordas. O departamento que ela coordena possui cerca de 100 advogados. 10 deles resolvem propor ação judicial para reclamar direitos que são comuns a todos, inclusive a advogada chefe do departamento. Nos termos do Código de Ética, a advogada-chefe do departamento deve A. Assumir a defesa da empresa por força da relação de trabalho. B. Comunicar o fato à empresa e excusar-se de realizar a defesa. C. Indicar advogado de sua equipe para realizar a defesa. Ou D. Renunciar ao cargo por impossibilidade do exercício do mesmo. B de bola. Pode. E aí, Neide? Tá. Vai na letra A? Vai na A ou permanece, Neide? Não. Na A? Tô entendendo que ela já é advogada no departamento jurídico, por que não? Lê para nós de novo aí, Neide, essa questão. Lara, advogada, é chefe do departamento jurídico da empresa Nós e Nós, que é especializada na produção de cordas. O departamento que ela coordena possui cerca de 100 advogados. 10 deles resolvem propor ação judicial para reclamar direitos que são comuns a todos, inclusive a advogada-chefe do departamento. Continua. Nos termos do Código de Ética, a advogada-chefe do departamento deve A. Assumir a defesa da empresa por força da relação de trabalho. B. Comunicar o fato à empresa e excusar-se de realizar a defesa. C. Indicar advogado da sua empresa, da sua equipe para realizar a defesa. D. Renunciar ao cargo por impossibilidade de exercício do mesmo. É letra B de bola, tá, gente? Comunicar o fato à empresa e excusar-se de realizar a defesa, tá? Justamente aí, por conta, além de ter esse conflito, né? Que ela é a chefe do departamento jurídico, já poderia causar um tipo de conflito. Também não é a especialidade dela, porque a especialidade dela é a produção de cordas também, sem falar, né? Então, enfim, não dava para fazer isso aí. Teria que comunicar a empresa e ela vai se excusar de realizar a defesa. Seria um departamento ali exclusivo para poder fazer isso aí, tá? Para não haver esse conflito ali de competência. Letra B de bola. Ok, galerinha? Deixa eu ver. É isso aí, letra B de bola, tá? Gente, quero que vocês, por favor, o Rodrigo já me falou que está revisando. Neide, preciso que você também dê uma revisada aí, principalmente na parte de ética, tá? É indispensável dar uma revisada nessa parte de ética, até mesmo porque a gente viu que ética cai bastante questão, 8 questão. E a maioria aí, se eu posso pegar, tá no artigo de letra de lei, tá? Inclusive, você conseguiu ler todos os artigos que eu botei em destaque, Rodrigo? Consegui. Conseguiu, né? Você viu que a maioria tá neles, né? Sim. A maioria tá neles ali. E tipo, as questões mais recentes tá tudo na resolução, mas nem tanto na... Porque as questões que estão na lei, eles preferem fazer interpretativa. E as da resolução, eles colocam a letra da lei. Isso.
Isso mesmo, isso mesmo, tá? Então fiquem atentos quanto a essas questões aí. Para a gente finalizar aí hoje, trouxe para a gente dar uma revisadinha dentro da parte de direito constitucional. Deixei o melhor por último, hein, gente? O melhor por último. E aí, quer ver? Deixa eu só pegar aqui. Dentro, principalmente da parte que vocês mais gostam, quando eu dei para vocês. Controle de constitucionalidade. Justamente. Controle de Não é constitucionalidade. brincadeira, não. Deixei o sempre melhor por cai pelo último, menos viu? uma questão, né? Hã? E sempre cai pelo menos uma questão de controle de constitucionalidade. É de lei, velho. É de lei cair uma questão de controle de constitucionalidade. Se não cair, não aplicou direito constitucional. Trem cabuloso. Bora lá para a questão de controle de constitucionalidade, galerinha. Vou pegar uma questão aqui, questão número 2. Dê para nós aí, Rodrigo. João ingressa com ação individual buscando a repetição de indébito tributário, tendo como causa de pedir a inconstitucionalidade da Lei Federal X, que criou o tributo. Sobre a demanda, assinar a afirmativa correta. João não possui legitimidade para ingressar com a demanda questionando a constitucionalidade da Lei Federal X, atribuída exclusivamente às pessoas e entidades previstas no artigo 103 da Constituição. Caso a questão seja levada ao Supremo Tribunal Federal em sede de recurso extraordinário, e este declarar a inconstitucionalidade da Lei Federal X pela maioria absoluta dos seus membros, a decisão terá eficácia contra todos os efeitos vinculantes. O órgão colegiado em sede de apelação não pode declarar a inconstitucionalidade da norma, devendo submeter a questão ao pleno do tribunal ou a órgão especial quando houver, salvo se já houver prévio pronunciamento deste ou do plenário do STF sobre a inconstitucionalidade. O juiz de primeiro grau não detém competência para declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, mas somente o Tribunal de segundo grau e desde que haja prévio pronunciamento do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. E aí? Lê com atenção, hein? Rapaz, eu vou de B de bola. E de bola. Caso a questão seja levada ao STF em sede de recurso extraordinário e este declarar a inconstitucionalidade da lei federal, pela maioria absoluta de seus membros, a decisão terá eficácia contra todos e efeito vinculante. E aí, Neide? A letra A. Letra A. Não, é D, é D de dado. D de dado? É. O juiz de primeiro grau não detém competência para a declaração de constitucionalidade de lei ou de ato normativo. Não detém, não? E o controle difuso? Não, acho que é B mesmo. Não, moço, é que constitucional é complicado. Dá pra confundir. Letra A, Adneide, bora lá. João não, letra A não. Vamos ver o que ele possui, cada controle difuso ele possui legitimidade para propor ação em primeiro grau, porque pode. Letra A, o que Neide falou aí, ó? João não possui legitimidade para ingressar com a demanda, questionando a constitucionalidade da Lei Federal X, atribuída exclusivamente às pessoas e entidades previstas no 103. Essa do 103 é referente ao STF, tá? Para ingressar contra o STF. Aí que é a famosa ADI, ADO, ADC, tá tudo lá no 103. Mas a demanda ele pode entrar em primeiro grau. Pode, por isso que eu tô falando, não é a letra A, não. Só vai sobrar B. É a letra C de casa, ninguém falou. Ninguém falou ela. Letra C de casa. O órgão colegiado, em sede de apelação,
não pode declarar a inconstitucionalidade da norma, devendo submeter a questão ao pleno do tribunal ou órgão especial, quando houver, salvo se já houver prévio pronunciamento deste ou do plenário do STF sobre a sua constitucionalidade. Óbvio. Gente, por que essa B não é, Rodrigo? Essa B, a parte inicial dela está correta. Mas aí aqui no final, a decisão terá eficácia contra todos e efeito vinculante. Nem todas terão esse efeito vinculante. Lembra que eu falei com vocês na aula que pode ter, o STF pode expedir, fazer em controle difuso, decisão com efeito interpartes? Sim. Então, não necessariamente terá que ser contra todos e vinculante. Tá? Aqui colocou como regra e não é. Tá? Não é necessariamente não. Então, fiquem atentos quanto a essas questões. É a letra C de casa. Tá? Por exclusão, se você soubesse, chegaria na C. Mas essa aqui é uma questão dificílima, tá? É uma questão difícil. Difícil. Mas espero que vocês tenham compreendido aí, tá? Detalhe. É um detalhe que muda. Um detalhe que muda. Bora lá para a questão número 3. Lê para nós de novo aí, Rodrigo. Você tá no pique. A obrigatoriedade ou necessidade de deliberação plenária dos tribunais no sistema de controle de constitucionalidade brasileiro significa que, somente pelo voto da maioria absoluta dos seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial, poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. A parte legitimamente interessada pode recorrer ao respectivo tribunal do pleno das decisões dos órgãos fracionários dos tribunais federais ou estaduais, que em decisão definitiva tenha declarado a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Somente nas sessões plenárias de julgamento dos tribunais superiores é que a matéria relativa à eventual inconstitucionalidade da lei ou ato normativo pode ser decidida. A competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar toda e qualquer ação que pretendia invalidar a lei ou ato normativo do poder público pode ser delegada a qualquer tribunal, condicionada a delegação a que a decisão seja proferida por este órgão jurisdicional delegado em sessão plenária. Essa D está toda errada. E aí? Tem relação com a última questão que você quase acertou. Vamos na exclusão aqui, ó. Vamos ter que devagar, porque constitucional é complicado. C está toda errada também. B de bola. Certeza? Certeza não, mas vou de B de bola. E você, Neide? A. Letra A. Letra A. Eu achei que você ia acertar fácil, Rodrigo, porque é relação com a última, ó. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Olha aí a letra B aqui, ó. Caso a questão seja levada ao STF em sede de recurso extraordinário e este declarar a constitucionalidade de lei pela maioria absoluta de seus membros. Lembra que eu falei aqui, ó? Somente a parte final que estava errado? Eu achei que você acertar. É complicado. Achei que você acertar. Constitucional pra mim não é. Mas bora lá. Mas é prática, Rodrigo. E se você tá com dúvida constitucional, você tá fazendo pouca questão. Tem que fazer mais questões de constitucional, tá? Bora lá. Porque o conteúdo você sabe, tem que fazer mais questões. Número 4. Lê pra nós o 4 aí, Neide. Eu acho melhor não, que começou o carnaval aqui, filho. Ah, tá. O barulho começou aí? Deixa Começaram eu ler aqui, ninguém merece, não. então bora. Começaram cedo hoje, hein? Bora lá. Questão número 4. A arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF, regulada pela Lei 9882, tem por objeto evitar ou reparar a lesão a preceito fundamental, resultante de ato do poder público. Com base no legalmente disposto sobre a DPF, assinar a opção correta. A. Face à extraordinariedade da DPF, a decisão de indeferimento liminar da petição inicial é irrecorrível. De acordo com a Lei 9882, vide o princípio da subsidiariedade quanto ao cabimento da ADPF. Letra C. A decisão proferida na DPF produzirá somente efeito erga omnes e ex tunc,
O prefeito de qualquer município pode propor a DPF contra a lei local perante o STF. Essa eu falei muito na aula, viu? Essa questão aí. Eu vou dizer. Esse somente aqui não é perigoso, não? Somente ele tá muito perigoso, mas Hum. se não for ser, e esse recorrível também é perigoso. E aí, Neide? Letra A. É a letra B de bola. Gente, eu falei isso pra vocês não sei quantas vezes. Lembra que eu falei? Inclusive, questão de recurso, eu falei que o ADPF é como se fosse um mandado de segurança para os remédios funcionais, que ele só aplica a ele se não tiver nenhum mais específico. O ADPF é isso, gente, é subsidiário, tá? Ele é subsidiário. Só vai ser aplicado se não couber uma ADC, uma DI, uma DO, aí aplica ADPF, tá? Falei muito, peguei muito nessa tecla, tá? Inclusive, eu falo muito questão do mandado de segurança, que o mandado de segurança, ele só se aplica se não couber, por exemplo, o habeas corpus ou o habeas data, tá? Então, fiquem atentos quanto a esse princípio aqui da subsidiariedade, tá? Atento quanto a essa questão aí. Eu peguei muito nessa tecla, tá? A questão colocou outras coisas para confundir vocês, mas essa aqui estava bem simples. Número 5 aí, para gente finalizar. Essa aqui tem que acertar, hein, Rodrigo? Não pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade, ADI, né? Decreto que promulga tratado, decreto legislativo que aprova tratado, resolução ou súmula vinculante. Súmula vinculante. E aí, Neide? Também. Súmula vinculante, por óbvio, né, gente? Se é expedido pelo próprio STF aí, tá? Ele pode ser revogada, mas caber uma DI não, tá? Fiquem atentos. Inclusive, eu falei que de descumprimento de uma súmula, de uma decisão que não respeita a súmula, cabe uma reclamação constitucional. Lembra que eu falei? Então, fiquem atentos quanto a essas questões. Gente, no mais, hoje é só, tá? Valeu aí pela revisão de vocês. Importante destacar também que vocês aproveitem esse tempo para poder, final da tarde, aí, também revisar outras matérias para o nosso simulado de amanhã. E amanhã nosso simulado começa às 13 horas em ponto, tá? Às 13 horas em ponto. Então, por favor, cheguem no horário, 5 minutos, 10 minutos mais cedo, para a gente não ter qualquer problema, ok? Vai ser lá no mesmo local da nossa sala. Qualquer dúvida, estou à disposição. Vou deixar essa aula gravada no YouTube, tá? E a gente se encontra amanhã. Alguma dúvida quanto ao simulado, quanto à aula de hoje? Deu para dar uma revisadinha boa? Tranquilo. Não, tá tranquilo. Tranquilo, né, gente? Tá bom. Valeu, gente. Bom dia, ó. Boa noite. Um bom dia e um bom estudo para vocês. Bom dia, obrigada. Tchau.